O dia 28/7. O senhor pode pagar a lista? Oi? Pagar a lista? Pode, se ficar melhor. Não sei se vocês conseguem copiar daí. 28/7/2022. Oitavo ano D. Trabalharemos hoje com porcentagem. Ok? Copiem isso, deixa eu colocar aquele quadrinho rosa, né? Que a gente está combinando. Tudo tiver entre quadrinho rosa, é para vocês terem no caderno. Então copiem aí. Porcentagem. Aliás, pode copiar tudo isso aqui, ó. Tenho tudo isso aqui no caderno. A gente vai ver que existe um outro termo, permilagem, que é um termo, assim, é um termo matemático, praticamente a gente não usa, eu praticamente nunca ensinei, eu acho que eu nunca ensinei isso aqui. Mas como está na apostila de vocês, a gente vai abordar ele, só para vocês verem. É uma curiosidade, eu diria que é uma curiosidade matemática mais do que um uso matemático. Oi?
Hum, já sei por que tá errado. Ah, não, tá certo. Umas coisas meio diferentes aqui. Tá. Perfeito. Deixa eu aprender umas ferramentas aqui. Deixa eu ver o que isso faz, o que isso aqui faz, o que esse aqui faz. Isso aqui é uma letra grega também. Chama sigma. Ou somatória, no nosso popular. Agora foi. Pessoal, porcentagem tem alguns mitos a respeito de porcentagem, mas no geral, todas as contas com porcentagem, elas são fáceis. Tá? O livro aqui ele vai abordar 3 formas de fazer o cálculo. E ele diz que existem essas três formas. Na verdade, existe bem mais formas. As 3 que ele vai apresentar aqui são as principais. Existem muitos macetes, inclusive tem alguns cálculos que a gente consegue fazer mentalmente que facilita bastante. Tá? Então a ideia, primeiro, porcentagem é uma razão, é uma divisão. Guardem isso, sempre que falar razão em matemática é uma divisão. Divisão, professor? Sim. Quando eu falo de razão, é uma porcentagem, é uma fração, tá? É uma razão, é uma divisão de um número por 100. Então, por exemplo, aqui ele cita, deixa eu colocar outra cor aqui, só para destacar aqui, ó, ele cita o número 43%. 43% a gente escreve assim, tá? Só que matematicamente, para a gente fazer a conta, ou a gente usa desse jeito, 43%, fração. Ou se você fizer essa divisão, se você pegar 43 e dividir por 100, vai dar esse resultado. Ou você faz a conta com esse. Então, por exemplo, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a cor amarela. 25%. Se eu quero calcular 25%, eu vou usar 25%. Ok? Ou eu vou usar 0,25. Isso daqui é 25% e isso aqui é 25%. Com isso daqui é uma forma visual da gente entender que é 25%. Mas para fazer cálculo, uma das 2 formas. Tá? E aí só cuidado quando for, por exemplo, 8%, 7%, 9%, 0,5% pode acontecer. Porque 8% na forma de fração, inclusive eu falo para vocês, eu acho mais fácil trabalhar com fração do que com vírgula. 8% não tem segredo. 8 sobre 100. Só que se você fizer essa divisão, já vi muito aluno fazer assim, ó. 0,8. É 8%. Não, isso não é 8%. Isso é 80%. 8% é 0,08. Cuidado com esses números que não tem 2 casas decimais. Se você dividir 8 por 100, dá isso aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se eu consigo vir um pouquinho mais para baixo aqui. Vou pegar uma outra cor. E se for, professor,
0,5%, 0,5%. Em forma de fração é fácil, né? 0,5 sobre 100. Tranquilo? Agora, se você for colocar em decimal, vai ficar 0,005. E aí você vai fazer a conta ou com isso ou com esse. Ok? Mas vamos em frente. Dúvidas até aí, gente? Tranquilo? De boa? Mais um pedacinho para vocês copiar. Essas explicações aí fica a critério de vocês, se vocês quiserem copiar ou não, tá? Pode copiar tudo aqui, depois eu vou explicar. Isso eu tenho tirado da apostila, tá? Por exemplo, essa parte aí vai estar na apostila de vocês. Mas assim, mas copia no caderno, pode copiar. É só para vocês verem que eu estou seguindo a apostila, tá? Caderno 2, porcentagem está na página 259. Esse texto aí também está na página 259, tá? Vou anotar aqui do lado, aqui, ó. Está na página... Ups. Isso está na página 259. Mas copiem que é importante. E a gente vai começar a fazer uns cálculos e algumas definições. Demorando.
Pronto? Então onde? Tô por aqui assim? Querendo dar aula. A pessoal do canalzinho lá do YouTube, eu fico tão feliz quando o aluno se inscreve, curte, comenta. Dá até vontade de dar ponto positivo. Aí quando o aluno não faz isso, eu já fico triste, dá vontade de dar ponto negativo. Mas é verdade, brincadeiras à parte, eu nunca ganhei um centavo não do YouTube, tá? Tô gravando inclusive isso, quem sabe alguém. Pessoal, vamos lá. Ó, o texto aqui, ele diz que há 3 maneiras de calcular 25% de 2.000. Isso é uma meia verdade, tá? Tem bem mais de 3 jeitos. Mas as 3 formas principais estão aqui. Vai parecer, e de certa forma, é mais fácil a primeira e a segunda. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, não descarte essa terceira forma que eu vou explicar. Essa terceira forma, vocês podem perceber que ela é mais longa, mas ela tira a gente de várias enrascadas, tá? Tem muito cálculo que eu não consigo fazer assim com esse pensamento da primeira e da segunda forma. Ou se eu consigo fazer, é um pouco mais difícil do que parece aqui. Você tem que ter um pouco mais de raciocínio para conseguir fazer isso. E quando você faz usando a tal da regra de 3, costuma ficar mais fácil. Tá? Então não descartem em hipótese alguma essa história de regra de 3 aqui, porque ela vai tirar a gente de algumas enrascadas. Depois eu coloquei 2 exercícios, eu escrevi à mão mesmo, tá? Justamente para mostrar para vocês que não sai tão fácil com essa história aqui de cálculo meio que direto, digamos assim. Mas vamos lá, como que funciona isso? Primeiro, por exemplo, há 3 maneiras de calcular 25% de 2.000. São mais de 3 maneiras, mas vamos lá. 25% de 2.000. Primeira coisa, você vai escrever 25% ou em forma de fração, tá vendo? 25%, 25%. Então já escrevi aqui para fazer cálculo. Ou você vai fazer essa divisão e vai escrever em forma decimal. 0,25. Aqui, ó. Tanto o exemplo 1 quanto o exemplo 2 usam o mesmo princípio. Ou trabalhar com forma de fração, eu recomendo, tá? Ou você trabalhar com forma decimal. Eu não gosto de número com vírgula, mas isso é questão de gosto. Eu prefiro trabalhar com fração, acho mais fácil. Mas aí é gosto, cada um pode decidir o seu jeito. O exemplo 1 e o exemplo 2, eles são muito parecidos, na verdade. Deixa eu apagar aqui que eu estou com pouco espaço. E aí funciona da seguinte forma. Tá vendo esse D aqui? Deixa eu colocar até a letra preta, não, vou colocar a letra vermelha. Esse D, sempre o D você pode trocar por vezes. Ou conta de vezes. Ok? Então veja, ó, 25%. 25%. D, a continha de vezes aqui, ó. Tá? 25% de 25%, 25% vezes 2.000. Okay. Resolveu essa conta, você vai ter quanto que é 25%. Quanto que é 25%? Se resolver essa continha aqui, você vai encontrar quanto que é 25% de 2.000. Então, ó, 25 vezes 2.000, e aí você pode cortar zero. Corta zero, corta zero, corta zero, corta zero.
É por conta desse corta zero que eu prefiro trabalhar com fração. Porque termina com zero, você tem que fazer agora 25 vezes 20. 2 vezes 25 dá 50. Você coloca um zero, chegou na resposta. Ok? Por essa questão aqui de cortar zero, eu prefiro trabalhar com fração. Vamos ver o segundo exemplo? 25%, só vou mudar a ordem. 25% seria 0,25. O D, conta de vezes, de 2.000. Pronto. E aí você resolve isso daqui. Como é que resolve isso aqui? Você pega... Tá rosa, acho que vai aparecer bem aqui. Vermelho, dá para enxergar bem? Dá, né? 0,25 vezes 2.000. Esses 3 zeros finais aqui, ó, você já pode acrescentar aqui. E aí você só faz a conta de 2 aqui por 2, né? 2 vezes 5, 10. Vai 1. Nossa, que um feio. Agora tá lindo. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. E 2 vezes 0, 0. Tem duas casas decimais, então você conta duas casas decimais e coloca vírgula. 0,500? 500. Ok? Então, tanto um jeito quanto o outro funciona. Aí é questão de gosto. Você prefere trabalhar com vírgula? Usa vírgula. Você prefere trabalhar com fração? Usa fração. Tá? Eu digo, meu gosto, eu prefiro trabalhar com fração porque geralmente aparece essa questão aqui de quarto zero, fica mais fácil de fazer a conta. Na minha opinião, eu prefiro, mas tem gente que gosta mais desse aqui não, porque aqui eu já faço uma continha e já sai no resultado. Beleza. Aí lembrando, gente, isso aqui vai parecer um pouco mais difícil, mas invariavelmente a gente usa a regra de 3 para resolver. Eu diria que é o jeito mais fácil de entender e mais longo de fazer. Então, por ser mais longo, parece que é mais difícil, mas não é. A ideia aqui é a seguinte. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para separar. Eu quero 25% de 2.000. Então, um lado eu vou ter porcentagem, o outro lado eu vou ter número. Ok? Então, eu quero 25% de 2.000. O número é 2.000. 2.000, vocês concordam que representa 100%? 2.000 é tudo, então 100%. E 25%? Quanto que é? Aí você coloca um x. Multiplica em cruz. Então, 100 vezes x. 100x. 25 vezes 2.000. Então, duas, ó, vamos fazer assim, ó. 2 vezes 25 dá 500. 500. E aí você coloca 3 zeros. O 100 que está multiplicando passa dividindo. 100 vai ser igual a 500 mil. Se eu coloquei um zero a mais? Isso. Vamos lá. 25 já foi, né? Agora o que eu estou fazendo? Ah, tá. O 100. Deixa eu colocar aqui. O 100 que está multiplicando passa dividindo. Então eu tenho 50 mil dividido por 100. E de novo aparece a história do corta aqui, ó. 500 dividido por 1, x vai ser igual a 500. Eu fiz a mesma conta, mas está feito aqui igualzinho. Eu só, em vez de colocar x100 igual ao livro, eu coloquei 100x. Tá? Não sei porque que o livro colocou x100, é estranho. Mas é o mesmo cálculo, ó. Multiplicou em cruz, x vezes 100, então colocou x100, eu coloquei 100x. 2.000 vezes 25, ele fez a conta, ele escreveu, né? 2.000 vezes 25. Eu já fiz a conta direto aqui, ó. Então já coloquei o resultado lá. Aí o 100 que estava multiplicando, passou dividindo. E aí chegou no resultado aqui de 500. Ok? Só para mostrar que essas contas são relativamente fáceis e já ir adiantando um conceito de cálculo mental. Cálculo com a mente, sem ter que escrever nada. Se eu falasse para vocês calcularem 50%, vou escolher uma cor aqui, preto.
Se eu pedisse para vocês calcularem 50% de 2.000, quanto que dá? 1.000. Ok? Vocês já sabem fazer conta de cabeça, conta mental. 50% não é metade? Pronto. Então, metade de 2.000, 1.000. Tá certo. Agora, presta atenção, pessoal. 25 não é metade de 50? Qual que é a metade de 1.000? 500. Ou seja, 25% é a metade da metade. 50% não é metade? 50% não é metade? 25%, 25 não é metade de 50? Então é a metade da metade. Conseguiram entender isso? Porque eu estou parecendo a Dilma falando 30% de 30%. Inclusive isso aí, o que ela falou tá certo, tá? Existe isso. É mais ou menos a mesma coisa que eu estou falando agora aqui. Metade da metade. 25 é a metade de 50. E 50 é a metade de 100. 25 é a metade da metade. Conseguiram entender? Sim. 25 é a metade de 50. E 50 é a metade de 100. 25 é a metade da metade. Ok? Isso existe, gente. E o que ela falou lá de 30% de 30% também estava certo. Não sou apoiador do PT, não, tá? Longe disso. Mas, não. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, eu quero dar aula de matemática só. Aquilo que ela falou em específico estava certo. Ok? Aqui a gente já vai tendo uma quarta forma de fazer. Olha, ele falou que eram 3, eu já estou fazendo cálculo mental. E não estou usando nenhum desses 3 conceitos aqui para chegar na mesma resposta. Por isso que eu falei que não eram só 3 maneiras. Tá? Essas 3 maneiras são as principais, mas existem outras. Ok? E tem mais além de cálculo mental, tem uns outros princípios aí que a gente pode usar. Tá? E um monte de macetezinho para fazer. Mas as 3 principais são essas e mais o cálculo mental que a gente vai trabalhar um pouquinho depois daqui a pouco. Ok? Pessoal, parece, igual eu falei, ó, por a conta ser um pouquinho mais longa, parece que isso aqui é um pouco mais chato, mais difícil, sei lá como é que a gente pode falar. Mas não deixem de guardar esse probleminha aqui e resolver com regra de 3. Tem hora que não vai ter o D. Por exemplo, R$2.000. Eu peguei 800. Quantos por cento eu peguei? Então, eu tenho, vamos supor, R$2.000 para receber. Eu peguei 800. Quantos por cento falta para resolver? Não. 50% é 1.000. É mais 50. Então, mas aí você está chutando. Tem que fazer conta. Daqui a pouco a gente vai fazer. Acho que eu coloquei esse exemplo aqui. Então vamos seguindo, galera. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Aí, mais um probleminha agora para a gente resolver. Acho que é o que eu falei agora. Ó. Tenho R$2.000 para receber de um certo trabalho. Deixa eu ler bonitinho aqui. Tenho R$2.000 para receber de um certo trabalho que fiz. Estou copiando aí no caderno. Recebi R$800. Ou seja, falta 1.200 para eu receber. Em porcentagem, vírgula. Tem uma vírgula aqui, deixa eu colocar a cor amarela. Vírgula. Quanto falta para eu receber? Vocês percebem que esse tipo de conta não tem D. Não tem, vou mudar um pouquinho, já volto aqui, tá? Só para vocês entenderem. Não tem essa palavrinha D aqui, ó. Não tem conta de vezes. Não tem como eu escrever isso aqui de uma forma direta. É por isso que eu falei para vocês guardarem a tal da história da regra de 3. A regra de 3, ela ajuda a gente pra caramba com porcentagem. Não dá para descartar. Ela é um pouco mais longa, mas ela salva a gente desses probleminhas aí. Ok? Terminem de copiar. Essa daqui eu vou fazer. Acho que eu vou fazer todas essas contas. Não sei. A próxima eu posso deixar vocês tentarem fazer.
Pronto? Pessoal, então ó, já vou direto. Eu vou usar a regra de 3. Não tem aquela historinha, ué, qual é a porcentagem aqui? Como é que eu vou fazer uma fração? Igual eu fiz lá 25%. Se eu não sei que porcentagem que é, não tem nenhuma porcentagem aqui. Está pedindo para eu descobrir a porcentagem. Tá? Então se torna uma conta um pouco mais difícil de fazer por aquele método. Tem jeito de fazer, professor? Até tem, mas não é tão simples. Tá? Então o que acontece? Regra de 3. Eu vou ter valores. Eu vou colocar assim, ó. R cifrão. E eu vou ter que descobrir porcentagem. Eu vou colocar o símbolo de porcentagem. Ok? Regra de 3 a gente precisa ter duas grandezas. Pelo menos duas grandezas. Na regra de 3 simples só tem duas. Regra de 3 composta vai ter 3, 4, 5 grandezas. No caso, duas grandezas. Primeira grandeza, 2.000. 2.000 é dinheiro. 2.000 representa quantos por cento? 100%. Se eu receber 2.000, eu recebi tudo. Recebi 100%. Agora, 800. 800 não. Falta receber, eu quero saber quanto falta para eu receber em porcentagem. Falta eu receber 1.200. 1.200 é o que falta eu receber. Quantos por cento são? Então isso daqui, quando você monta, vocês vão perceber que o resto da conta é toda fácil. A questão é só montar isso daqui. Tá? Depois que você montou isso daqui, você vai multiplicar em cruz. Então 2.000 vezes x, 2.000x é igual 100 vezes 1.200. É só escrever 1.200 e acrescentar 2 zeros aqui, ó. Só dividir. Então x vai ser igual 120 com 3 zeros dividido por 2.000. Olha que beleza. Corta 1, 2, 3. 1, 2, 3. Corta 3 zeros. 120 dividido por 2 dá para fazer de cabeça, né? Resumindo, falta, já que é um problema, falta 60% para eu receber. Então, assim, quando eu comparo aqueles 3 métodos, dá a impressão que a regra de 3 é mais longa, é mais difícil. Não é. E a conta, ela se torna fácil. Como é que eu posso fazer? Não vai aparecer. O segredo, gente, é só ler o exercício e montar isso daqui, ó. Montou isso daqui, é só multiplicar em cruz. Faltou colocar aqui a outra setinha, né, branca? Fiz um ops. Faltou colocar essa outra setinha aqui que eu multipliquei 1.200 por 100 e já coloquei direto o resultado aqui, né? Então, montou isso daqui, sempre é multiplicar em cruz. E geralmente, como a gente está multiplicando por 100, não vai ser sempre, tá? Mas geralmente acontece da gente ter esses cortes aqui, a divisão no fim acaba se tornando fácil. Se eu recebi 800 de 2.000, eu recebi 40% do dinheiro, falta eu receber 60%. Tranquilo? Próximo exercício. Vou fazer isso aqui de 2 jeitos, tá? Esse aqui dá para fazer com a história de D, vocês vão ver que nem sempre, porque tem o D é mais fácil. Então eu copiei ele 2 vezes e tá faltando um risquinho aqui, ó. Mas tem que copiar também? Não. Mas copiem só uma vez isso aqui.
Deixa eu aproveitar que tá essa tela. É que assim. Então, vamos ver. Deixa eu só fazer uma pesquisa com vocês rápida para os próximos slides se eu for fazer. Deixa eu ver onde que ele vai. Cor do papel. Vocês preferem fundo branco? Deixa eu mudar a cor da letra, que aqui ficou amarelo, daí não deu para ver também, né? Ou fundo preto? Que aqui aí ia ficar assim, ó. O outro jeito era melhor? Então tá. É que os próximos slides que eu for montando... Eps, não mudou? Deixa eu ver o que eu fiz agora aqui, que foi desfazendo. Só ficou... Ah, tá. Aí, deixar assim. Deixar a cor preta então no fundo. E aí os próximos slides eu faço desse jeito, fundo escuro e eu escrevo com a cor clara. 75. Tá feia a minha letra, né? Eu escrevi rápido ontem, eu fui fazendo esse slide durante a aula. Ops, fiz outro ops. 75%. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Já copiaram? Sim. Conseguem fazer? Não. Resposta rápida assim, né? Nem tentou. Não consegue fazer nem por regra de 3, nem por outro, nem de jeito nenhum. Não sai nada. Ó, vamos lá. Vou dar umas ideias aqui. Branco. A ideia é o seguinte. Você vai fazer por regra de 3... Você vai ter que ter duas grandezas. Uma primeira grandeza, uma segunda grandeza. Se o cálculo é de porcentagem, uma das grandezas tem que ser porcentagem. Não tem jeito de escapar disso, tá? A outra grandeza, ou vai ser valor, ou vai ser número, ou vai ser quantidade, alguma coisa que você está calculando a porcentagem, tá? No caso aqui, é um número. Então, eu vou colocar assim, ó, número. Já que eu comecei, eu ia deixar... Vocês conseguem continuar daqui ou não? Tá. Deixa eu fazer, aí vai ter mais um exemplo aqui. Também não é fácil esse exemplo, não. O exemplo do livro, mas vamos lá. E aí, deixa eu aproveitar esse não é fácil não, para explicar para vocês. O cálculo de porcentagem, ele é simples. Só que ele exige da gente algum pensamento, a gente tem que raciocinar. Tá? Não é uma coisa assim automática, põe um númerozinho aqui, vai lá e calcula. Tá? Você tem que pensar um pouquinho. Mas vamos lá. 35%. Então tá aqui, ó, 35% de um número equivale, ficou feio meu equivale, né? Então equivale a 28. 35%. Eu só fiz isso para ver se você estava prestando atenção. É 28. 35% equivale a 28. 75% equivale a quanto? Tenta agora resolver o resto da conta. Vamos ver se vocês dão conta. Cruzado ainda, né? Sim, sempre cruzado.
Oi. Você tem que chegar no resultado do 125 ao 20 no dia? Oi? E nas virgens, foi? 35x. Peraí. Aí você tem que fazer igual a 75 vezes 28. Tem que fazer essa conta aí. 2100? Já que vocês falaram, tem uma galera aí que não fez a conta. Eu vou acreditar em vocês, hein? Posso acreditar? Fizeram a continha assim, 28 vezes 75. Continua a conta aí. Só vou ver se está certo. Eu acho que tá. É isso mesmo. E aí, o que faz agora? Divide por 35, né? Era isso que eu queria ouvir. Faz a conta aí. Tem uma galera que só fica esperando para copiar, né? Bonito. Pessoal, não tô falando que essa conta é legal de fazer, não. É chata pra caramba. Eu mesmo não gosto muito, não. Dividir não é legal, não. Mas tem que saber fazer. Deixa eu puxar isso aqui pra cima. Eu vou fazer essa conta aqui, ó. Tem que pegar 2.100 e dividir por 35. Aê, cabra bom! 60%, né? Então, se 35% de um número equivale a 28, quanto é 75% desse número? 60%. Ok? Ó a divisão aqui. Pessoal que não sabe fazer divisão, presta atenção. 21 é pouco, então tem que pegar 210. Como a gente já sabe que dá 60, eu falei que está certo, eu vou colocar um 6 aqui, ó. 6 é 5, 30. Vai 3. 6 vezes 3, 18. 18 mais 3, 21. Aí você faz a conta de menos. Né? 0 menos 0, 1 menos 1, 2 menos 2. Dá 0. Baixa esse 0 aqui. 0 não dá para dividir por 35. Então acrescenta um 0 aqui, ó. 60. E aí a gente tem a resposta. Ok? Aí se você quiser... Isso aí vai ficar com o símbolo de porcentagem mesmo ou pode manter essa porcentagem? É 60%, né? Porque aqui, ó... Olha, não é 60% não, né? É 60%. É errado. Obrigado. Você tem razão. Estava errando aqui, ó. Não é 60%, é 60%. Porque o 60, ele está embaixo do número, né? Então, se 35% de um número equivale a 28, quanto é 75% desse mesmo número? É 60. Pronto. Até com exclamaçãozinha. A resposta seria essa. Tá? Corresponde a 60. Bom, e se a gente não for usar a regra de 3? O que eu faço aqui? Porque eu não estou gostando, estou achando... Vou apagar isso aqui, posso apagar? Pode. O que ficou aqui está confundindo com a conta. Ou então, de repente, eu troco a cor. Deixa eu trocar a cor. Não gostei. Vou apagar mesmo. Pronto. Tá? Aquilo era só um rascunho para a gente fazer essa multiplicação e essa divisão, né? Chegamos ali no valor de 60. Vamos para o próximo. Outro jeito de fazer a mesma conta, eu copiei aqui, tá? Não precisa copiar de novo, não. Só acompanhe. A ideia aqui é a seguinte.
35%. É que aqui apareceu o D. Então tem um vezes. 35% de um número. X. Agora presta atenção. Qual é o número? X. Por que eu estou falando isso? Que quando eu descobri o número, eu não descobri os 75% dele. Eu descobri qual é o número. Depois eu vou ter que fazer 75% desse número. 75% vezes esse número que eu vou descobrir. Vai ser 2 etapas. 35% de um número dá 28. Esse 100 que está dividindo, eu vou passar multiplicando. Então vai ficar 35x, vai ficar 100 vezes 28. 28 com 2 zeros, né? Só acrescentar 2 zeros ali na hora de multiplicar. Estou multiplicando aqui, ó. Tá? Multiplicando aqui. O número que estava dividindo, eu passei multiplicando. X vai ser igual a 28, aliás, 2.800 dividido por 35. Vamos fazer um rascunho em algum lugar aqui. 2.800, fazer aquela conta gostosa de fazer, que todo mundo gosta de fazer. Tá? Então, 280 dividido por 35. 28 por 3 daria 9. 9 dá 27. Só que eu estou achando pouco. Eu vou tentar 8. Tá? 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 3, 24. Com 4, 28. É isso mesmo. Tá? Fazendo a conta vai dar 0. Desce um 0. 0. Fiz essa conta. Cheguei no valor 80. O que é esse 80? 80 é um número. Tá? 80 não é a resposta. 80 é o número. Agora eu quero saber 75% desse número. Então aí eu faço 75% desse número de 80. Ou seja, 75 vezes... será que dá para fazer de cabeça? Deixa eu apagar aquele rascunho ali. Sabe por que ele foi para aí como 800? Não, não é 800, é 80. É só para ver se você está prestando atenção. 75 vezes 80. Esse zero já vou colocar aqui. 8 vezes 5 dá 40. Ah, agora tinha que dar 6, né? Tinha que dar 60, né? Era 60. Vamos ver. 8 vezes 7, 56. 56 mais 4, olha, 60. deu 6.000. Pera aí. Então, 75 vezes 80 deu 6.000. Só que a gente tem que dividir por 100. Olha que beleza. Esse negócio de matemática dá certo mesmo. Fiz de um outro jeito, usando a ideia do D como conta de vezes, e cheguei no mesmo resultado. Essa conta não é fácil. Então, por isso que eu falei para vocês, a regra de 3, ela parece mais longa, porque às vezes você fazendo de um outro jeito, você chega no resultado direto, tá? Mas ela é, se você fizer isso daqui, ó, conseguiu fazer isso aqui, a conta praticamente está certa, porque o resto é tudo, multiplicou em cruz, passa dividindo. É isso, sempre vai ser isso, tá? E aí tem que ficar atento, igual eu errei ali, ó, que eu tinha colocado por cento, né? Líder, vice-líder. Tá? Aí a parte boa é que eu tô gravando a aula, você não vai perder, né? Depois você só assiste lá depois. Eu não sou líder, não. Quem que é o líder? É só líder. Líder e vice-líder. Qualquer coisa você pergunta lá e uma volta pra... Senão tem que dar um mortal. Então, ó, o que eu tava falando é o seguinte, tem que prestar atenção, porque eu tinha colocado 60%, não é 60% porque ele está embaixo do número, né? Seria 60% se tivesse aqui. Então, nesse ponto aqui eu tava errando ali, ó, tá? Deixa eu ver o que mais. Acho que agora vai ser o tal do cálculo mental. Ah, não. Porque lá no título, deixa eu voltar lá no início.
tinha isso aqui, ó. Vocês já ouviram falar de permilagem? Então, vou explicar de uma forma bem simples. Porcentagem é um número sobre 100. Porcentagem. Permilagem, 1000, é um número sobre 1000. Ok? Permilagem é por 1000. Então deixa eu voltar lá naquele exemplo. A gente vai ver justamente isso. Ó. Permilagem é um número sobre 1000. Basicamente isso. O que ele tem de diferente é o seguinte. O símbolo de permilagem é isso aqui, ó. Isso. É a única coisa que muda. Assim, o jeito de pensar é igual. Por exemplo, 50% é a mesma coisa que 500 permilagens. 500 permilagens é a mesma coisa que 50%. Soa até estranho, que a gente não está acostumado. E particularmente, pessoal, eu nunca ensinei permilagem, tá? Porque raramente cai, mas como está aqui no livro, vai ter exercício, vai ter atividade, então é isso. Então se alguém escrever assim, ó, 50 e colocar duas bolinhas, isso aqui é a mesma coisa que 50 sobre 1000. Ok? É a tal da permilagem. O resto dos cálculos continua tudo igual. Mas assim, é porque está no livro também de vocês, por isso que eu estou explicando. Nunca vi nenhum problema com esse tal de permilagem. Nunca. Em Enem, vestibular, concurso público, nunca achei. É muito raro. Mas fica aí a curiosidade matemática, tá? E esse símbolo aqui, então, símbolo de permilagem. O de porcentagem é assim. Não errei não, tá? Porcentagem de permilagem. Tá? Copiem isso aqui, gente. Cálculo mental. A gente vai começar a trabalhar com cálculo com a mente, fazer a conta sem ter que ficar fazendo D vezes. Faz o cálculo tudo de cabeça. Quem que não está entendendo nada? Mas disso aqui? Ou do resto? A minha letra que tá feia? Tá, vamos lá, vamos melhorar a letra. Tem críticos de letra de professor aqui. Mas já tá tirado. Considere o valor. Vamos lá. Vou escrever com vocês aqui bonitinho, ó. Considere o valor. Eu vou olhar no caderno de vocês. Se tiver com letra feia, é mais 10 pontos que perdeu. Considere o valor de 600. A letra dele é bem. E calcule as seguintes porcentagens. Seguintes. Ai, mas já aprendeu alguma coisa. Nasceu burro. Tem gente que nasce da gente, nasce burro. Melhorou, críticos de letra? Maravilhoso. Eu acho que você tá na profissão errada, hein, tio? Você podia ser médico.
Pelo menos ia ganhar mais, né? Vem aqui escrever aqui, vamos ver se você sabe escrever aqui 50%. Não, se eu não escrevo assim, escrevo não tem Professor, você tem que ser entendeu, né? Eu tirava menos 100 pontos. Sim. Boa. Nunca ganhei. Já ouvi pontei. Nossa, professor, aqueles que eu falei. Mas eu não conhece esse nota? Ah, não. Mas eu tenho Mas mais. você vai fazer Não, vai tirar foto e escrever na carinha. Que número que tava aqui mesmo? Não lembra? Era 60%. E o 60. Caraca. Ah, por que a gente vai fazer com esses números? Calcular. Isso, essa é a ideia. Vamos lá, pessoal, vamos fazer juntos aqui. E aí a gente começa fácil, depois vai complicando um pouquinho, mas assim, cálculo mental, dá para fazer de cabeça. Vamos lá, ó. Considere o número de 600. Quanto que é 50% de 600? Tranquilo, gente? Todo mundo entendeu por que é 300? Metade de 600. E 25% de 600? Por que é 150? É aquela história da metade, né? 25 é a metade de 50, então é a metade de 300. Se 300 é a metade, esse é a metade da metade. Ok? Sim. Conseguiram entender a tal da história da metade agora? Sim. Bora lá. E 10% de 600? Pessoal, 10% é só dividir por 10. Dividir por 10 é só colocar uma vírgula aqui, ó. Vai dar 60. Antes da gente seguir, ó, 10% de 600. Não é isso? Se eu multiplicar por 10, vai dar 6.000. Se eu dividir por 100, vamos cortar 0. Dá 60. Aqui, ó. Na prática, é só dividir por 10. Você anda uma casa aqui, ó. Guardaram aí? Bom, se 10% é 60, quanto que é 5%? 6 a 1. Pessoal, o mais importante vocês colocarem 30 aqui é entender por que é 30. Alguém não entendeu por que é 30? 5 é a metade de 10. Então 30 é a metade de 60. É por isso que é 30. Ok? Pessoal, então duas contas aqui, ó, uma a mais aqui. E quanto que é 20%? 120. Nossa. Vamos lá, e se eu falasse 15%? Oxi, 15% não é 10 mais 5? Quanto que dá? 90, não 90%. 15% de 600 seria 10% mais 5%. Essas coisinhas que a gente vai fazendo é que vai ficando fácil. Tá? É só somar, dá para fazer esse cálculo de cabeça. Não é todo mundo que consegue fazer, mas boa parte que não é difícil. E 60%? Você pega 50 mais 10. Não é isso? 50 mais 10 não dá 60? Então 300 mais 60.
Pegaram a ideia? Quanto que é 75%? 50 mais 25, né? 300 mais 150. 450. E 90%? Opa, 450, né? Aqui dá pra... É 500 e alguma coisa. Aqui dá pra pensar da seguinte forma. 540. Boa. Vou colocar o resultado e vou mostrar para vocês como que dá para pensar. Opa, 550 não, 540. 90 é 100 menos 10. Concorda? 90 é 100 menos 10. 100 é tudo. Você tira 10, você tira 60 de 600. 600 menos 60. Ah, professor, eu fiz diferente. Tá? Não, você fez o cálculo de cabeça, tem várias formas, tá? Por exemplo, 90% você pode... 50 mais 4 vezes 10%. Então, 4 vezes 10 dá 240. 240 com 300... 540. Então são jeitos de pensar que você pode fazer isso, que você consegue calcular. Essa conta é meio errada, mentalmente. 3 vezes 10? Não. Tipo, você tá querendo 4 vezes 10 dá 40. Tem 40. 40 mais 50. 50. Acho que eu não sei. Esse pessoal crítico de letra, vou falar, viu? Esse cara já tá devendo nota pra mim. Tem que tirar um 10 dele. Vai ficar com nota negativa. E agora? Não. 6. 6? Olha só, pessoal. Mesmo raciocínio aqui, ó. Só que agora eu vou fazer 1%. Então, 1 vezes 600 vai dar 600. Na hora do corte aqui, ó, só sobrou 6. Na prática, se 10% a gente anda uma casa, 1% a gente anda 2. Deixa eu fazer já aproveitando que a gente está aqui. E se eu falasse 0,5%? E se eu falasse 2%? É isso, gente. Boa parte dos alunos já estão conseguindo fazer esse cálculo. Não é todo mundo. Mas não é uma coisa muito difícil. Quando tem a palavrinha de porcentagem, é relativamente fácil de fazer. Então, se você for no comércio e vai trabalhar e pede um desconto, dou 5% de desconto. Opa, é fácil de fazer. Você faz 10%, que é só andar uma vírgula. Não é isso? 5% é a metade. Se o produto custava 600, eu estou dando 5% de desconto, dando R$30 de desconto. Aí se você levar uma calculadorazinha ainda junto com o comércio para fazer esse tipo de cálculo, aí show de bola. Fica fácil. Tá? Página 264, galera. Tem esse exercício aqui, ó. 64, 65. 200. Calma. Você é pra semana que vem? Na próxima quinta. Aí você complica. Calma, gente. Só faz 260. E aí, vocês dão conta desse? Não. Nem leram? Comprei o frango congelado que pesava 2,4 kg. Após esse congelamento todo, a água ter escorrido, o frango passou a pensar, qual a porcentagem do peso do frango? Eu dou conta, se você gosta de sair, eu dou conta. Então vai lá. Agora? Agora. Acho que eu quero pra casa, aqui eu não dou conta não. Não, pessoal, tá meio apertado o tempo, eu vou resolver, tá? Primeiro, a ideia aqui, parecer um probleminha desse, que a gente vê que não dá para resolver com aquela história de day, nem mentalmente, regra de 3. Então a gente tem o quê? Quilos
quilos. E a outra pergunta é porcentagem. Eu vou ter que ter porcentagem. Uma primeira parte está fácil. 2.400, 2,4 é 100%. Até aqui tá tranquilo? A próxima parte é um pouquinho difícil, que para preencher, qual a porcentagem? Eu vou colocar um X aqui, ó. Agora, o que não tá tão fácil é o número que eu vou colocar aqui. Porque ele quer saber a parte que corresponde ao gelo que derreteu e foi embora. Então veja, eu tinha 2,4 kg, 2,4 quilos. E depois ele passou a pesar 1,440 kg. Ou seja, de água, de gelo, ou seja, esse valor aqui, gente, presta atenção, ele não estava tão fácil, ele não está escrito aqui no problema, preciso descobrir ele. Fazendo essa conta de menos, eu chego nesse valor aqui, ó, 0,96. Agora presta atenção no que eu vou falar. Isso daqui, gente, isso daqui, montar isso daqui é que deve ser a parte difícil. O professor é fácil, mas eu estou me colocando na parte de vocês. Resolver isso aqui não é para ser difícil. Se você está com dificuldade, senta com um colega, procura o professor, pesquisa na internet, mas não é para ser difícil. Então vou multiplicar aqui, ó, vai dar 2,4x é igual. Vou multiplicar isso aqui, já vou resolver direto, gente. Multiplicar por 100, eu ando a vírgula duas casas. Vai dar 96. Ok? Eu vou fazer a conta nesse canto aqui. Então esse pedacinho aqui eu vou diminuir, é só um rascunho, né? Vou diminuir e vou trazer ele para cá, ó. Tá? Eu vou fazer a conta aqui. Que conta, professor? Essa conta aqui, ó. X é igual a 96. O protetor está... O que está acontecendo? Tem que limpar o filtro de ar dele. É o Felipe que tá deixando o bicho entrar. Não sei fazer isso. É porque ele tá sendo aquecido. Tá, vou deixar aí, depois eu vejo como é que limpa esse filtro. Dividido por 2,4. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para cima. Tá? Ok, pessoal, depois eu vejo essa história aí do filtro. Pessoal, presta atenção. 96 dividido por 2,4. Essa é uma conta que invariavelmente a gente aprende lá na quarta, quinta série, não é isso? Mais ou menos. Invariavelmente o aluno às vezes termina o terceiro ano do ensino médio e não sabe fazer. É fácil. É chato, mas é fácil. Como é que você faz? Vou mudar a cor aqui, ó. Não tem uma casa decimal? Uma casa depois da vírgula? Acrescenta uma casa aqui, ó. E aí você vai dividir 960 por 24. Não tem mais vírgula. Acabou a vírgula. Tá? Se o problema era a vírgula, faz isso e acabou a vírgula. E aí você vai lá, 96 dividido por 24. Será que é 4? 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. É tão bom quando a gente faz uma conta e aparece assim, ó. Aí baixa o zero, não dá para dividir, coloca o zero. Ou seja, x vai ser igual a quanto? 40. O que é o 40? 40 o quê?
40% do frango pegou. 40% do que eu paguei era a água que foi embora. Eu pedi uns 40%, hein? Então, se eu paguei, sei lá, R$20, 40%, R$12 foi gelo. Ah, miserável, tá me roubando. Nunca mais faço frango hoje. Aí, galera, olha que bonito. Olha que bonito, olha que bonito. Só isso ainda botou. Dessa página, minha marca, né? Dessa página aqui, a questão 1 era essa que estava aqui em cima. A questão 1 é essa aqui, ó. Tá resolvida. Tá? 264. Tá devendo nós. Copiem aí, galera. Tá devendo nós para os 10. Hoje é dia 28, para dar uma semana para vocês fazerem, dia 4/8. Então tem uma tarefa para o dia 3 e tem outra tarefa para o dia 4. Não deixem